Por séculos, o homem buscou o conhecimento. Da primeira faísca do fogo ao telescópio que nos mostra galáxias a milhões de anos-luz, a ciência prometeu a explicação para tudo. Mas existe um documento, um livro que sobreviveu a impérios e revoluções, que contém verdades tão precisas sobre o futuro e o passado, que elas simplesmente desafiam a lógica, a física e toda a razão humana. Estamos falando de 7 profecias bíblicas que não são lendas. São fatos históricos e eventos globais documentados, que deixaram os maiores historiadores, arqueólogos e até mesmo cientistas do mundo sem uma resposta racional. São previsões feitas com séculos de antecedência, cumpridas no timing e no detalhe. Neste vídeo, vamos mergulhar em profecias sobre a queda de impérios, sobre o fim do mundo e, mais importante, sobre o seu futuro que estão se cumprindo agora. Prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir pode ser a prova final de que há uma força e um poder muito maior agindo por trás do que a ciência é capaz de medir. Eu quero saber, você é um crente que busca provas ou um cético que busca respostas? Comente agora a palavra prova aqui embaixo. Isso nos dirá que você está pronto para a revelação. A profecia de Daniel. Sobre os impérios mundiais. A profecia registrada no livro de Daniel é considerada por muitos estudiosos, religiosos ou não, uma das mais impressionantes de toda a literatura antiga. No capítulo 2, o jovem Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor e descreve com uma precisão desconcertante a sucessão de 4 grandes impérios que moldariam o mundo por séculos. O que torna esse relato particularmente fascinante é que Daniel viveu no século VI a.C., muito antes da existência desses impérios que só surgiriam posteriormente. No sonho do rei, a estátua gigantesca era composta por diferentes materiais, cada qual simbolizando uma fase da história mundial. A cabeça de ouro, segundo Daniel, representava o Império Babilônico, brilhante, luxuoso e dominante. Em seguida, vinham o peito e os braços de prata, simbolizando o Império Medo-Persa, que realmente conquistaria a Babilônia e estabeleceria uma nova ordem política. Depois, o ventre e as coxas de bronze representavam o Império Grego, liderado por Alexandre, o Grande, cuja expansão militar foi tão rápida e vasta que até hoje impressiona historiadores. Por fim, as pernas de ferro apontavam para o Império Romano, o mais duradouro, forte e estruturalmente rígido de todos, exatamente como Daniel descreve. A grande questão que muitos levantam é: como um jovem exilado, vivendo em um contexto totalmente limitado, poderia prever com tanta clareza eventos geopolíticos que ocorreriam séculos mais tarde? Para boa parte dos estudiosos da fé, essa profecia é uma evidência poderosa de que Deus não apenas observa na história, mas a conduz, revelando antecipadamente o que Ele próprio determinou. Contudo, há também aqueles que interpretam essas previsões sob outra perspectiva, como construções literárias posteriores ou coincidências interpretativas moldadas pela tradição religiosa. É um debate que atravessa séculos e continua vivo até hoje. E é justamente por isso que este tema merece reflexão. Agora quero saber da sua opinião. Você acredita que profecias como a de Daniel são evidências de que Deus realmente dirige os destinos das nações? Ou acha que tudo isso pode ser apenas coincidência histórica? Comenta aí embaixo. Sua opinião pode enriquecer bastante o debate. E se você tem fé que Deus ainda fala, escreve nos comentários. Eu creio que Deus continua guiando a história. A destruição de Tiro. Uma profecia de Ezequiel que atravessa séculos. Entre as profecias mais impressionantes do Antigo Testamento, está a anunciada por Ezequiel sobre a destruição da antiga cidade de Tiro. Registrada nos capítulos 26 a 28 do livro de Ezequiel, ela é frequentemente citada como um exemplo notável de precisão profética, tanto pela riqueza de detalhes, quanto pela forma como se cumpriu ao longo de séculos. Tiro, na época, era uma cidade fenícia extremamente poderosa, próspera e influente.
Construída parcialmente no continente e parcialmente em uma ilha fortificada, ela era considerada praticamente inexpugnável. Suas rotas comerciais dominavam o Mediterrâneo, sua marinha era respeitada, e sua riqueza impressionava até os impérios mais fortes. Mesmo assim, Ezequiel, profetizando no século VI a.C., declarou que Tiro seria completamente arrasada, que seus muros seriam derrubados, suas pedras e entulhos lançados ao mar e que a cidade se tornaria um lugar onde se estendem redes de pescar. À época, tais palavras pareciam improváveis, para alguns até impossíveis. Porém, a história registra uma sequência de eventos que corresponderam à profecia com surpreendente precisão. Primeiro, Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou a parte continental de Tiro por 13 anos, causando sua queda. Séculos depois, Alexandre, o Grande, ao não conseguir conquistar a cidade insular, ordenou que os escombros da antiga Tiro continental fossem jogados no mar para construir um istmo que permitisse às suas tropas alcançar a ilha. O resultado foi o cumprimento literal da profecia. As ruínas foram lançadas ao mar, e a cidade perdeu sua antiga glória e poder. Hoje, o local da antiga Tiro continental se resume a um simples ponto de pesca, algo que muitos veem como a prova final da fidelidade das palavras de Ezequiel. A pergunta que surge é inevitável. Como um profeta poderia prever, com tantos detalhes, eventos que ocorreriam de forma fragmentada ao longo de quase 300 anos? Para muitos, essa precisão confirma que Ezequiel não falava por si mesmo, mas sob inspiração divina. No entanto, há quem interprete esses fatos de outra forma, entendendo-os como coincidências históricas, narrativas moldadas posteriormente ou até leituras adaptadas ao longo dos séculos. O debate permanece vivo, e é justamente isso que torna o tema tão fascinante. Entre as profecias mais marcantes do Antigo Testamento está a revelação de Isaías sobre a queda de Babilônia. No século 8 a.C., muito antes da cidade atingir o auge de sua glória e poder, Isaías anunciou seu destino com uma clareza que ainda hoje impressiona estudiosos, historiadores e leitores da Bíblia. Babilônia era vista como uma fortaleza inexpugnável. Cercada por muros gigantescos, protegida por rios, revestida de riqueza e prestígio, a cidade parecia inabalável, símbolo de poder humano, luxo e autossuficiência. Era tão grandiosa que sua própria imagem se confundia com a ideia de invencibilidade. Mesmo assim, Isaías profetizou que Babilônia seria conquistada, derrubada e deixada em ruínas. Ele declarou que seus portões seriam abertos, que a cidade cairia inesperadamente e que seria tomada por um exército estrangeiro. De forma particularmente notável, Isaías mencionou até o nome daquele que lideraria essa conquista: Ciro, o rei que ainda nem tinha nascido e que só surgiria cerca de 1 século e meio depois. Séculos mais tarde, conforme registrado pela história, os exércitos persas realmente tomaram Babilônia. E o fizeram de maneira surpreendente. Desviaram o curso do rio Eufrates e entraram na cidade pelos portões que, segundo relatos, estavam abertos e desprotegidos, exatamente como Isaías havia anunciado. A queda repentina de uma cidade considerada imbatível marcou profundamente o mundo antigo e confirmou para muitos a precisão extraordinária da profecia. Com o passar do tempo, Babilônia não apenas foi derrotada militarmente, mas também abandonada. Seus grandes palácios e templos tornaram-se pó, e o que um dia foi o centro do mundo se transformou em ruína, solidão e esquecimento. Mais uma vez, cumprindo as palavras de Isaías, que afirmou que Babilônia se tornaria habitação de chacais e seria reduzida à desolação perpétua. Essa profecia levanta uma questão inevitável. Como Isaías poderia prever com tamanha exatidão eventos que ocorreriam muito além de seu tempo? Para milhões de pessoas, isso não é apenas um acerto histórico, mas uma demonstração de que Deus revela seus propósitos e confirma que nenhum império, por mais forte que pareça, está acima da sua vontade. Mas outros veem essas previsões sob uma perspectiva diferente,
sugerindo que interpretações posteriores moldaram a narrativa ou que a história pode ter sido lida à luz da profecia. É um debate que atravessa gerações e que permanece vivo até hoje. Agora eu quero ouvir você. Para você, a queda de Babilônia é uma prova da intervenção divina na história? Ou acredita que as profecias podem ter sido reinterpretadas ao longo dos séculos? O retorno dos judeus à sua terra. A profecia milenar, cumprida em 1948. Entre todas as profecias bíblicas, poucas são tão amplas, tão ousadas e tão impressionantes quanto aquelas que anunciaram o retorno do povo judeu à sua terra ancestral. Isaías e Ezequiel, profetizando séculos antes de Cristo, falaram de uma restauração nacional que parecia impossível e que, surpreendentemente, só se concretizou no século XX, com a criação do Estado de Israel em 1948. No contexto em que essas profecias foram escritas, Israel estava destruído, seu povo disperso e seu futuro aparentemente apagado. Muitos acreditavam que a nação jamais se reergueria. Ainda assim, Isaías afirma que Deus traria seu povo de todos os cantos da terra, reunindo-os novamente na terra de Israel. Ele chega a usar expressões fortes, comparando o evento a um milagre rápido, como se uma nação pudesse nascer em um único dia. Ezequiel, por sua vez, apresenta uma visão marcante no capítulo 37, o famoso Vale dos Ossos Secos. Na visão, ossos secos ganham carne, vida e se tornam um grande exército, uma representação simbólica da restauração de Israel. O profeta afirma que Deus reuniria seu povo, tirando-o das nações para colocá-lo novamente na sua própria terra. Para muitos estudiosos e pessoas de fé, essa passagem aponta diretamente para o renascimento do país em 1948. Durante quase 2000 anos, os judeus estiveram espalhados pelo mundo, mantendo sua identidade cultural e religiosa, mas sem território próprio. Nenhuma outra nação da história perdeu sua terra, foi dispersa por tantos séculos e depois retornou, reconstruindo seu estado. No entanto, exatamente como as profecias anunciaram, Israel renasceu, de fato, em um dia. 14 de maio de 1948, data em que a independência foi proclamada e a nação voltou oficialmente ao mapa. Para milhões de pessoas ao redor do mundo, esse evento não é apenas político ou histórico, é espiritual. É a materialização de palavras pronunciadas milhares de anos antes, um testemunho de que a Bíblia continua falando a história humana de forma viva e surpreendente. É claro que existem interpretações divergentes. Alguns estudiosos analisam o fenômeno como resultado de movimentos geopolíticos, forças culturais e decisões internacionais. Outros, porém, veem nesse acontecimento a assinatura clara da intervenção divina. E essa diversidade de leituras é justamente o que mantém o tema tão vivo e discutido. Ao observar todas essas profecias, a queda de impérios poderosos, a destruição de cidades consideradas invencíveis e até o renascimento de uma nação em um único dia, somos confrontados com algo que vai muito além da história. São eventos separados por séculos, anunciados por homens que viveram em épocas totalmente distintas, mas que se cumprem com uma precisão que desafia qualquer explicação puramente humana. Para muitos, isso é a prova viva de que Deus não apenas conhece o futuro, mas o dirige. Para outros, esses relatos continuam sendo campo de estudos, questionamentos e diferentes interpretações. E é justamente essa mistura de fé, investigação e reflexão que torna essas profecias tão fascinantes. O importante é que, independentemente da visão de cada um, essas narrativas continuam despertando admiração, debate e curiosidade até hoje. Elas mostram que o texto bíblico não é apenas um registro antigo, mas um convite constante à reflexão sobre o nosso lugar na história e sobre o propósito maior que pode existir por trás dos acontecimentos. Agora eu quero te convidar a participar. Se essas profecias mexeram com você de alguma forma, deixe uma única palavra nos comentários que resuma o que você sentiu ao ouvir tudo isso. Pode ser fé,
reflexão, mistério, história, o que vier do seu coração.